Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tem assunto, hein? Bora falar do Timão porque Diego Palacios está de volta. Eu ouvi um amém, um aleluia, anjos tocando violino. Sim, o equatoriano, o lateral esquerdo, aquele mesmo, está relacionado. Martínez, o venezuelano, está fora. Eu vou te explicar o porquê. A gente vai projetar esse jogo contra o Mirassol, importante pelo Campeonato Brasileiro, e também tem uma informação de bastidores com denúncias importantes nas categorias de base, mudança no comando, organizada indo cobrar o Augusto, tudo isso aconteceu. Que loucura! Diego Palacios voltou. Dorival Júnior relacionou Diego Palacios para o confronto diante do Mirassol. Eu sei que o Dorival tá numa missão de abrir o elenco, de dar chance para todo mundo, provavelmente ele chegou lá e disse assim, bom, o que nós temos aqui? Não, o elenco é esse, tá? Não, me dá o Hugo aqui, eu vou usar o Hugo aqui no jogo passado como ele usou. Eu falei, Dorival, calma, usou o Hugo no primeiro tempo, teve que botar o Bidu no segundo, e aí o Bidu entrou muito bem no jogo contra o Inter. Começou a utilizar Charles, Alex Santana, jogadores que não estavam mais sendo muito aproveitados pela comissão técnica do Ramon Dias. E agora surge Diego Palacios. A questão é o seguinte, até eu falei e respondi muita gente que me questiona sobre o Palacios há muito tempo, porque chegou um momento que eu abria minha live, abria os vídeos e dizia assim, cadê o Palacios e o Palacios? Eu cansei de berrar, porque visivelmente o clube não queria se manifestar sobre, já tinha largado a mão, tinha informações até de bastidores que não eram minhas, mas tinha algumas informações aí de que houve até uma briga, uma discussão, né, do Palacios com a antiga comissão técnica. Então, assim, o cara não era aproveitado. E aí, tem um pouco antes do Ramon e o Emiliano eles saírem do Corinthians, a Lili Nascimento da ESPN foi uma das últimas, assim, que perguntou, vem cá, e o Palacios e tal. E o Emiliano, meio incomodado, disse assim, não, ele teve a chance, mas fisicamente ele tá abaixo dos outros, é por isso que ele não joga. Deu uma resposta sucinta, assim, para não dizer o porquê ele não jogava. E eu já trouxe informações aqui que eu colhi com o Dr. Joaquim Grava, ainda no ano passado, quando ele foi chamado para corrigir um processo no joelho que ele teve, porque ele realmente teve um processo lá no início, quando ele chegou, a coisa agravou, ele tem uma lesão crônica de cartilagem, e aí depois fizeram todo um processo para que ele voltasse gradativamente. Chegou no final do ano, quando ele estava para voltar, pensaram, não, deixa pro ano que vem, deixa ele fazer uma pré-temporada. Ele fez a pré-temporada, ele jogou no começo do ano e eu pensei, agora vai, e não foi. E aí, nada mais do Palacios pô, ele é bom jogador, pelo menos nos minutos que a gente viu dele, né? Um jogador ofensivo, de qualidade técnica, de intensidade, tanto que o Ramon pediu o Angileri, para não depender do Hugo e do Matheus Bidu. Pois bem, agora tem 4 laterais o Corinthians. Vamos ver, né, se vai ter 4 realmente. Mas é o Hugo, Matheus Bidu, o Angileri e agora o Diego Palacios, pra gente entender se ele pode corresponder ou não. Eu acho que é dúvida que todos nós temos, não é nem física, é também física, né? Porque um cara que não joga há tanto tempo, a última vez que ele entrou em campo pelo Corinthians foi há 3 meses diante do Noroeste, mas não é nem isso, né? Porque antes disso é um ano sem jogar. Então, assim, é um cara que não tem jogado. Jogou muito pouco nos últimos 2 anos. Como é que a gente vai entender se ele pode render ou não? O aspecto físico vai ser levado em conta, mas o aspecto clínico acima de tudo. Ele está recuperado clinicamente, ele não tem nenhum problema, porque aí se for físico, ele vai jogar alguns jogos, vai sentir a coxa, aquela coisa toda, uma lesão muscular, vai tratar, vai voltar, normal. Agora, se ele tem um problema clínico, vai ficar difícil. E como o clube não comunica, até porque o clube está envolvido aí com muitas coisas, né? Processo de impeachment para lá, dívida para lá, e aí meio que essas coisas ficam em segundo plano, e não podem, né? A gente precisa entender o que há com o Palacios, um cara que, assim, desde sempre, gerou sempre muita expectativa, nunca entrou em campo da forma como o torcedor imaginava, e nunca houve uma transparência na comunicação. Aconteceu isso com o Palacios, a gente nunca soube, sempre navegamos no escuro em relação a isso. Pois bem, chega o Dorival, e no seu 4º jogo, relaciona o Palacios. Opa! Será que tem a ver com uma discussão, uma briga, uma rusga realmente com a antiga comissão técnica? E aí, a questão clínica e física, elas apenas faziam parte de um outro todo, de que tinha alguma relação aí que não estava boa? O que o Dorival fez? O que o Dorival entendeu para relacionar o Palacios? São as minhas perguntas. Eu tenho mais perguntas do que respostas nesse momento para dar para vocês. Mas estou feliz. Estou com muita expectativa. Opa, finalmente o Dorival chegou lá e disse assim, aquele cara lá tá cortando a grama, tá chutando bola atrás do gol lá, no último campo de treinamento sozinho lá. Traz ele aqui, vem cá.
bota ele pra jogar. Vamos ver, né? Vamos ver. Primeiro, se ele corresponde. Segundo, se ele tá bem fisicamente. E a entrevista depois do jogo. O que o Dorival pode nos explicar. Repórteres, meus amigos, pelo amor de Deus. Ele vai ser questionado, né? Porque é a grande novidade desse jogo diante do Mirassol. Diego Palacios entre os relacionados. A outra novidade é uma ausência. Além das já naturais do Rodrigo Garro, do Gustavo Henrique, o zagueiro, agora José Martínez. Ele, às pressas, teve que se submeter a uma cirurgia dentária, uma correção né, na boca e tal, no dente, e isso vai fazer com que ele desfalque o time nesse final de semana. O José Martínez, eu não saberia dizer se ele é um titular, ou se ele é um titular absoluto, ou se ele é um jogador ali, mas o Martínez né, um jogador importante do meio campo, e aí já vai para minha outra pergunta. O vídeo ele é cheio de dúvidas, tá, gente? Mas calma, eu vou explicar por quê. Porque eu não sei o time do Dorival. Vocês sabem o time do Dorival? Eu não sei o time do Dorival. E o Dorival tem dito a todo jogo que o aspecto físico está pesando. Aconteceu alguma coisa nessa transição de comissões técnicas em que o Dorival percebeu algo que a gente ainda não entendeu. Repórteres, meus amigos, e é porque eu tô aqui, eu não tô lá e não quero ser o Joãozinho do passo certo, né? E ficar aqui falando um monte de... né, cagando regra, né? Do tipo, o que deve ser feito, porque eu tenho certeza que os repórteres que cobrem o Corinthians vão fazer essas perguntas. E eles me ajudam até, né? A construir o conteúdo aqui para dar as respostas para vocês, porque nem sempre as pessoas nos respondem aquilo que a gente quer saber. O que o Dorival descobriu, porque isso é uma coisa nova. É desde a chegada dele. Existe um déficit físico aí que assim, nós não percebíamos. E a comissão técnica do Ramon não entendia dessa maneira. Porque o Dorival bate nessa tecla toda a entrevista coletiva depois do jogo. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas as notícias. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse jogaço hoje contra o Mirassol fora de casa. Corinthians tem alguns desfalques, mas precisa ganhar esse jogo que é muito importante. 8ª rodada do Brasileirão. Corinthians, infelizmente, fora de casa, o desempenho tá muito ruim. E para um time que quer conseguir algo maior no campeonato, precisa ter um grande aproveitamento, tanto em casa quanto fora. Em casa o Corinthians tem feito até jogos bons, né? Aproveitamento bem melhor. O Memphis tem jogado mais, Irobeck tem jogado mais e vários outros jogadores na Neoquímica Arena se sente mais confortável, se sente mais confiante e tem apresentado, desenvolvido um melhor futebol. A contrário do senso, jogando fora do seu estádio, o Corinthians tem desempenhado um futebol mais mediano. Dorival Júnior sabe disso, está trabalhando em cima disso. Corinthians hoje, a gente não tem acertado a escalação do técnico Dorival, porque ele tem percebido aí uma deficiência física no elenco muito grande na transição de treinador, de saída de comissão técnica e chegada de outra comissão técnica. E por isso, Dorival não tem escalado o mesmo time nos 3 jogos. Dorival estreou na Copa do Brasil, né? Fez um esquema de 4-4-2, 4-4-1. Depois ele jogou no Brasileirão contra o Inter no esquema de 4-4-1. E agora contra o América de Cali pela Sul-Americana. 3 jogos de Dorival, 3 competições diferentes. O Corinthians acabou empatando o jogo num outro esquema tático, com jogadores diferentes. Dorival até hoje não conseguiu repetir a escalação. E acredito hoje que o Dorival não vai conseguir repetir a escalação novamente. Então vamos lá. Provável time do Corinthians: Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, a dupla de zaga Kaká e André Ramalho. Na lateral esquerda, aí que vem o pulo do gato, vem um detalhe. O Dorival Júnior acabou aí colocando Diego Palacio junto com o elenco. Ele estava treinando separado, né? Não estava sendo aproveitado, não estava sendo escalado.
e agora ele foi reentregado ao elenco e hoje ele pode surgir como uma grande novidade no elenco do Corinthians, porque Fabrício Angileri acabou recentemente sendo poupado porque estava com tremendo desgaste físico. Já no jogo na Sul-Americana, Corinthians enfrentou o América de Cali, o Dorival Júnior escalou o lateral esquerdo, Hugo. Só que o Hugo no primeiro tempo foi muito mal. E aí, Dorival teve que mexer e colocar Matheus Bidu. Como o Diego Palácio está reentregado ao elenco, a gente não sabe por que ele ficou fora, porque a gente sabe no início. Por quê? Diego Palácio chegou ao Corinthians, estreou, machucou, né, passou por um procedimento cirúrgico, depois passou por outra cirurgia para corrigir a primeira. Depois teve problema de indisciplina com a comissão técnica, com Ramon Dias, com toda Palilo, né? E aí o Palilo foi perguntado, né, a respeito porque ele não tá jogando. Ele falou que ele estava fisicamente muito abaixo dos demais jogadores. E a gente sabe desses problemas que teve, né? Fora do campo, né? Problema disciplinar. E agora o Dorival chegou, escalou um jogador que tem qualidade. Um jogador que pode desempenhar. Um jogador que pode ajudar muito o Corinthians. Então acredito hoje, na lateral esquerda, a grande surpresa da escalação vai ser, para mim, o Diego Palácio. Já no meio campo do Corinthians também tem mudança. Por que tem mudança? Tem mudança porque o José Martínez acabou passando por uma cirurgia na cárie dentária e estará fora desse jogo de hoje. Além de também estar fora já há algum tempo, o meio-campista Rodrigo Garro e Gustavo Henrique, que ontem fez 8 dias que ele passou por uma cirurgia. O Gustavo Henrique passou por uma cirurgia. Então, o Corinthians vai ser um Corinthians hoje extremamente modificado. Acredito eu que o Diego Palácio na lateral esquerda. E no meio-campo, o Corinthians deve ir com Ranieri, Maicon, que voltou na Sul-Americana, jogou contra o América de Cali, deve ser o meio de campo, junto com o Carrillo. Aí, fechando esse meio-campo, né? É um tripé, fechando com o Losango, Igor Coronado, que o Dorival Júnior quer dar oportunidade para ele. Então, no meio-campo, Igor Coronado, na frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. Então, o equatoriano aí, Diego Palácio, sendo relacionado, pode surgir com uma grande surpresa. Acredito que ele será o lateral esquerdo. Mirassol não é um time bobo, é um time perigoso. Corinthians vai reencontrar a aposta, eliminar dele nas quartas de finais do Paulistão, né? Então, um jogo difícil, que o Corinthians precisa desempenhar o melhor futebol e vencer esse jogo hoje. O Corinthians precisa de desempenhar o melhor futebol fora de casa. O condicionamento do Corinthians está muito ruim, né? Dorival tem preservado o elenco, tem rodado o elenco. Então, por isso que eu acho que na lateral esquerda vai jogar hoje, vai ser o Diego Palácios, e no lugar do José Martínez, no meio campo, porque passou para a cirurgia na cara dentada, está ausente, vai jogar Maicon. Então o time, novamente, em 4 jogos, que completa hoje, 4 escalação diferentes, e Dorival está invicto do Corinthians, não tem nenhuma derrota. 2 vitórias e 1 empate. Então jogaço hoje, a partir das 6h30 no interior de São Paulo, diante o Mirassol. Válido pela 8ª rodada do Brasileirão, o Corinthians tem condição tranquilo de vencer esse jogo e trazer 3 pontos para São Paulo e melhorar na tabela do Brasileirão. E aí, filha, vocês acreditam numa vitória do Corinthians mesmo com um time muito modificado? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu comentário, deixa o like e a inscrição. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.